R$ 500. Este foi meu primeiro salário como programador e, sem exagero, foi o dinheiro mais difícil que eu já consegui ganhar na minha vida. Quer saber o porquê eu quase desisti de programar depois da minha primeira entrevista e como evitar possíveis humilhações na sua? Só seguir aqui. E já abre os comentários porque até o fim do vídeo eu quero que você tente me responder uma parada. Você teria me contratado? Porque, sinceramente, até hoje eu nem sei se eu mesmo teria. Antes de começar, já comente a palavrinha mágica do canal, burrito de feijão, bora lá. Meu primeiro contato com programação foi um cursinho aleatório de MySQL na Udemy. Até hoje eu não faço ideia do motivo de ter comprado aquilo, mas eu lembro de ter olhado o preço e pensar que, tá baratinho, então vai esse negócio mesmo. E surpreendentemente, eu aprendi algumas coisinhas. Select, join, group by, normalização, entre outras paradas. O problema é que eu não fazia ideia do que aquilo servia. Back-end, front-end, APIs, essas palavras nem existiam no meu vocabulário ainda. Eu sabia escrever uma query, mas se alguém perguntasse por quê, eu provavelmente mudaria de assunto. Foi nessa época que minha namorada entrou na faculdade e eu fiz o que qualquer nerdola faria. Usei o acesso dela à biblioteca digital e lá eu encontrei um livro de linguagem C. Comecei a fazer alguns exercícios, criar pequenos programas e pela primeira vez eu conseguia construir alguma coisa. Eu lembro até de mostrar alguns programinhas pra minha mãe, todo orgulhoso. Só tinha um pequeno detalhe. Eu ainda não entendia nada de programação. Eu conseguia escrever código, mas não entendia como aquele mundo funcionava de fato. Foi só quando encontrei alguns cursinhos ali do Guanabara que a ficha começou a cair levemente. Algoritmos, HTML, CSS, JavaScript. Pela primeira vez eu sentia que estava aprendendo programação de verdade. Ou pelo menos era o que eu achava. Porque agora faltava convencer uma empresa disso. Entrei na Faculdade de Sistemas da Informação, faria ciências da computação hoje em dia, mas é papo para outro vídeo. Comecei a estudar praticamente todos os dias. Aplicava para qualquer vaga de estágio que aparecia, até que um dia o InfoJobs resolveu colaborar. Recebi minha primeira entrevista e eu achei que eu estava preparado. Spoiler, eu não estava. Coloquei uma roupa minimamente apresentável, li a vaga por cima, achei que estava tudo certo, foque na palavra achei aqui. Depois de um tempo de metrô, cheguei na empresa. Entrei na sala de espera e ali comecei a perceber o tamanho da encrenca que eu tinha se metido. Tinham outros candidatos esperando também e enquanto eles conversavam percebi uma coisa. Eles sabiam muito, mas muito mais do que eu. Confirmação veio mais rápida que o retorno do movimento das minhas pernas. Eu comecei a ouvir as entrevistas acontecendo, perguntas sobre ferramentas que eu nunca tinha usado na minha vida, tecnologias que eu mal conhecia, e para você ter uma ideia, eu versionava meus projetos pelo Google Drive ainda. Git ainda era praticamente um desconhecido para mim. Naquele momento eu pensei seriamente em ir embora. Pensei mesmo. Porque o resultado meio que eu já sabia, mas como eu já estava ali, resolvi passar vergonha até o final. Finalmente chegou a minha vez e eu travei. Interrompi o entrevistador, respondi errado, confundi conceitos e em alguns momentos eu simplesmente não tinha resposta. No fim, o entrevistador encerrou a conversa antes do tempo, disse que eu ainda não estava preparado para trabalhar e me deu algumas dicas. Agradeceu e acabou. Eu saí dali completamente destruída, mas olhando para trás, eu acho que aquela entrevista foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido, porque naquele dia eu descobri duas coisas bem importantes. A primeira é que eu não sabia nada sobre o mercado. E a segunda, saber programar e conseguir um emprego como programador são duas habilidades completamente diferentes. Naquele momento eu tinha duas opções: desistir ou descobrir o porquê eu tinha falhado. E eu escolhi a segunda. Voltei mentalmente a cada pergunta da entrevista, passei vergonha de novo, anotei tudo o que eu lembrava, pesquisei cada tecnologia que apareceu, mas dessa vez eu não estudei só programação, estudei como entrevistas realmente funcionavam. Percebi que um dos meus maiores problemas também era a comunicação. Eu falava demais quando eu devia ouvir, tentava responder rápido demais, queria parecer mais experiente do que realmente era, então comecei a mudar isso. Algumas semanas depois apareceu outra vaga, outro estágio, uma empresa de telecomunicações. Dessa vez eu fui bem diferente. Pesquisei tudo sobre a empresa, revisei as tecnologias da vaga, pensei nas perguntas que poderiam aparecer e, principalmente, entrei decidido a ouvir mais. Dessa vez o desafio foi um pouco diferente. Ao invés de um entrevistador, eram 3. E em algum momento eu percebi que o dono da empresa adorava falar sobre tecnologia, então eu usei isso como arma. Eu escutei muito, perguntei algumas coisas, conversei quando dava, mas basicamente era o seguinte: quando eu tinha uma ideia útil de verdade, eu falava. Pela primeira vez, parecia uma conversa de verdade, não um interrogatório. No final dessa entrevista me pediram para esperar do lado de fora. Alguns minutos depois me chamaram novamente. Eu tinha conseguido a vaga. Aí estava finalmente meu primeiro emprego como programador.
ganhando meus incríveis R$ 500. E sinceramente, foram os R$ 500 mais importantes da minha vida. É claro que eu curti muito aquele momento, achei tudo muito incrível. Naquele instante eu achei que todos os meus problemas tinham acabado definitivamente, mas eu estava completamente enganado. Porque meu primeiro dia de trabalho, meu Deus, foi ainda pior do que qualquer entrevista que eu tive. Mas essa história fica para outro vídeo. E foi assim que eu consegui ganhar aqueles R$ 500, que continuam sendo de longe o dinheiro mais difícil que eu já ganhei na vida. Lembra daquela pergunta que eu fiz no começo? Você teria me contratado? Porque eu pensei bastante nisso enquanto escrevi esse roteiro e minha resposta é sinceramente um belíssimo não. Eu não sabia praticamente nada sobre o mercado. Nunca tinha trabalhado com um software de verdade, levantado um requisito, colocado um sistema em produção, resolvido um problema que realmente importasse para alguma pessoa. Sinceramente, eu acho que aquela empresa não contratou o programador que eu era. Ela contratou alguém que estava disposto a aprender. Então, se esse vídeo tiver algum tipo de moral, acho que ela é bem simples. Você não precisa entrar no mercado sabendo de tudo, porque ninguém entra, ninguém sabe. Mas precisa estar disposto a aprender coisas que nem sabem que existem ainda. Eu continuo achando que eles correram um risco enorme, e eu fico muito feliz que estavam certos. No fim, os 500 foram meus, mas a aposta foi deles. Pode comentar se me contrataria ou não aqui embaixo. Eu prometo que não vou te xingar nos comentários. Não se esqueça de deixar aquele like maravilhoso, de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. E Jeff, desligando. Se inscreva no canalzão, deixa o like. Se inscreva no canalzão, deixa o like.